Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da avaliação. Por que o poder da avaliação e como isso é muito importante para você, freelancer ou agência, conseguir novos clientes. Uma das principais dores que eu tenho, além de achar novos clientes, da galera que vem que realmente está querendo começar o próprio negócio, eu tive lá atrás, é realmente como eu conquisto cliente no mercado que todo mundo já tem de todo mundo. Isso foi algo que eu demorei um pouquinho para pegar. E hoje eu tenho um resultado muito legal com o meu time comercial, justamente porque a gente começou a aplicar um desses pontos, que é muito bacana. O que seria o poder da avaliação? O que de fato é essa avaliação? É uma avaliação gratuita, um diagnóstico. O poder do diagnóstico ele é muito legal porque hoje, quando você prospecta, seja por ligação, WhatsApp, indicação, muitas vezes, por realidade de agência, parte de social media, por exemplo, já teve um outro social media que atendeu, já teve um outro gestor que atendeu, e principalmente quando você vai atender um lead que ele é um pouco mais frio, ou seja, ele não chegou no seu pipeline, ele não está interessado no seu serviço, você precisa fazer com que ele seja o interessado. Você pode usar essa ferramenta que é muito legal. O que seria essa ferramenta? Você vai ligar ou mandar um e-mail cru falando que você vai oferecer um diagnóstico gratuito da operação dele. Seja da operação de site, então você vai mandar um diagnóstico do site atual dele, você vai mandar um diagnóstico do social media dele, como estão as redes sociais, como está a comunicação. Muitas vezes o profissional que está lá, ele não está comunicando da forma correta, você consegue comunicar melhor. E nessa forma do diagnóstico gratuito, é muito mais fácil de você ligar e a pessoa tem interesse em te ouvir. Principalmente porque é gratuito e porque você vai oferecer para ele ouro, vai ofertar para ele tudo que precisa para melhorar na comunicação, no site, no tráfego dele, de graça. Mas Kaique, por que eu vou oferecer isso de graça? O certo é ele me contratar, não é? Sim e não. Eu digo que talvez não seja o certo ele te contratar porque primeiro ele precisa ver valor no seu serviço. Então você vai oferecer esse diagnóstico para você ganhar ele, você realmente se posicionar como autoridade dentro do seu segmento. A partir do momento que ele entendeu que está errado no site dele e o social media, ele tem duas opções. Ele pode passar aquilo para o social media dele e ele aplicar a sua estratégia, e aí você saiu perdendo. Só que ele pode te contratar. E qual que é uma estratégia que você pode utilizar para você conseguir pegar esse cliente para você? Hoje, se ele já investe em social media, se ele já investe em tráfego, se ele já investe em site, muito provavelmente ele já paga um valor. E ele já tem a consciência que ele precisa disso. E essa consciência é o que é mais importante, porque hoje, no meu cenário, onde eu vendo sites e loja virtual, é 1000 vezes mais fácil vender para alguém que já trabalha dentro de marketplace, então ele já vende Mercado Livre, já vende Shopee, já vende Instagram, do que alguém que ainda não vende no digital, que ele precisa ter a consciência que o digital pode se tornar um novo canal de aquisição. Por quê? Aquele cara que está no Mercado Livre, ele sabe que ele precisa vender online. Mesma coisa quem já tem um serviço de agência, quem já tem um serviço de tráfego, de automação. Ele sabe que ele precisa. Então é mais fácil você vender. Então se você entregar um serviço melhor, tá excelente. Mas Kaique, hoje ele investe R$800. Cara, pra mim isso é pouco, eu não cobro, eu cobro pelo menos R$2.000. Ou esse cara, ele não é seu ICP, então ou esse cara, ele realmente não é para ser o seu cliente, ou talvez você pode fazer um serviço como se fosse uma POC, uma prova de conceito mesmo. Conversa com ele o que ele já investe. Se você vai conseguir, de fato, gerar mais resultado para ele, seja com tráfego, seja com site, seja com LP, seja qual for o serviço que você vai gerar, talvez seja muito interessante você conversar com ele o seguinte ponto. E eu já usei esse artifício para poder fechar um projeto. Só que antes de eu te explicar, de fato, qual que é esse ponto, eu queria muito te contar um pouquinho sobre a Prospecta Freela, que é uma plataforma que eu e meu sócio criamos para você, freelancer, agência ou prestador de serviço, encontrar potenciais clientes sem ficar amarrado com outras plataformas, colocando nicho e cidade que você quer buscar e recebendo uma lista de clientes prontos para comprar de você. Então, se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição só para você conhecer um pouquinho, mas vamos lá revelar qual que é o segredo. O ponto seria basicamente o seguinte, ele trocar de prestador de serviço. Então, pergunta bem claramente na reunião de fechamento com o lead, quanto que você investe hoje? Ah, hoje eu invisto R$700 e não tem resultado. Por 2, 3 meses, esse período de 2, 3 meses vai ser o tempo até você gerar resultado para esse cliente, ele querer te pagar mais para realmente ver um ROI. Porque eu vou deixar bem claro, o marketing, antes dele ser um investimento, ele é um custo até ele gerar um resultado. De fato, você está investindo para colher lá na frente. Mas para o gestor, é custo. A partir do momento que gera resultado, aí é investimento. Ele trocar, se ele paga 800, me paga 800 por X meses, 3 meses. Depois de 3 meses a gente renegocia e vê. Se eu te gerar resultado, você consegue, a gente vai aumentar o meu fee, o meu pagamento. Mas Kaique, como se isso encaixa, por exemplo, para vídeo? Cara, viralizou, gerou mais resultado, ó, o pacote agora vai para Y. Para site, ó, eu vou te fazer um Figma. Se você achar ele encantador e que comunica o que sua marca transmite, a gente desenvolve o site no valor cheio. E-commerce,
Na e-commerce é mais fácil para estratégia. Pô, se tu tá gerando resultado pro cara, o cara vai querer te pagar mais. Então aplica uma estratégia por 3 meses e depois você renegocia. Ah, a sustentação vai ser Y, a consultoria vai ser isso, a consultoria vai ser aquilo, para você de fato gerar resultado. Então, resumindo, o poder do diagnóstico, o poder da avaliação é você colocar uma avaliação gratuita na sua esteira para você ganhar o cara, mostrar valor, que você vai gerar resultado para ele. E principalmente o artifício de você basicamente trocar. Cara, me paga o que você paga, por X meses te gera resultado, você fideliza um novo cliente, você cresce a sua base e principalmente usa isso para base fria. Cara, se o cara já está interessado com você, se ele não está fazendo isso, se é um lead que chegou que ele já tem noção dos seus valores, você não precisa tratar dessa forma, você não precisa só fazer ele trocar. Comunidade, essa é a dica, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu vou abrir aqui um pouquinho para comentários, me conta um pouquinho o que você achou sobre essa dica.